Diz assim a palavra de Deus nesta noite para a minha vida e para a sua vida. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas e águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão de céu. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, e dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e erva frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam para eles sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminário maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, que é a lua, e as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produza as águas abundantemente, répteis de almas viventes, e voem as aves, sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e todas as aves de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gados, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? A igreja pode se sentar? Irmãos, o tema para essa mensagem, para a minha vida e para a sua vida, é a preocupação do Senhor. Nós iremos vermos e ouvirmos aqui através dessa mensagem que desde o início da fundação, Deus ele está preocupado conosco, preocupado com a humanidade. Desde o início ele começa então
a fazer todas as coisas primeiro, para depois Ele criar o homem. Deus, Ele cria ali a luz primeiro, pelo poder da sua palavra. Ele disse ali: haja luz, e houve luz. Depois então Ele faz separação entre a luz e as trevas, entre o dia e a noite. Aí Ele cria o sol, cria as estrelas, cria a lua. Depois Ele começa então a criar as águas, os peixes, os animais, enfim, as árvores frutíferas. E depois de tudo criado, depois de toda a criação de Deus, Deus então Ele resolve então criar o homem, criar alguém para tomar conta de toda a sua criação. Deus resolve então criar Adão. Obrigado, mano. Deus resolve criar então o homem para poder conversar com o homem, dialogar com o homem. Deus cria alguém para louvor da sua glória. Tanto que depois que Deus criou o homem, Deus ele vinha todo dia conversar com o homem. Deus ele saía do seu trono e vinha até o jardim do Éden para conversar com o homem, para dialogar com ele. Ou seja, Deus ele tinha uma aliança com o homem. Até que um dia essa aliança ela foi quebrada. O homem muitas vezes movido pelos seus desejos, o homem muitas vezes movido pelas suas paixões, o homem muitas vezes movido pelas suas vontades, ele resolveu então dar ouvido à voz do inimigo, ao invés de ouvir a voz de Deus, ao invés de ouvir os conselhos de Deus para a sua vida. E não é diferente dos dias de hoje. Hoje muitas pessoas preferem ouvir a voz do maligno, preferem seguir as suas próprias vontades, preferem seguir os seus próprios desejos, do que ouvir a voz de Deus, do que ouvir os conselhos de Deus, do que ouvir os cuidados de Deus para com a sua vida. E Deus, pela sua infinita e bondade e misericórdia, Deus então um dia ele resolve resgatar essa aliança que foi quebrada. Deus envia o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer numa cruz do Calvário, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, para poder resgatar novamente a aliança que foi quebrada em Adão. E mesmo assim, Deus, depois de ter resgatado ainda o homem para a sua presença, renovando a aliança, mesmo assim muitas pessoas ainda continuam seguindo seus passos, continuam seguindo as suas vontades, continuam fazendo os seus desejos. E Deus continua preocupado com essas pessoas. Deus continua preocupado para com a minha vida e para com a sua vida. A preocupação de Deus para conosco, ela não acabou. Ela continua. A porta da graça ainda está aberta para a minha vida e para a sua vida. Deus ele ainda continua preocupado conosco. O Criador ainda se preocupa com a criatura. Ele se preocupa com a minha vida e com a sua vida. Apesar de muitas vezes passarmos por algumas lutas e dificuldades e acharmos que estamos sozinhos, mas Deus ele está conosco em todo o tempo, a cada momento. Ele fala assim: que eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então quando ele fala que está todos os dias, nós devemos crer que todos os dias Deus está conosco. Deus está cuidando de nós, ainda que nós não vejamos o seu mover, o seu agir, o seu sobrenatural, mas o cuidado de Deus ainda continua sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus continua preocupado com a humanidade, mesmo Ele sabendo de tudo, mesmo Ele sabendo de tudo que acontece, de tudo que vai acontecer, mesmo Ele sabendo das minhas falhas, das suas falhas, das nossas falhas. Deus continua preocupado com a nossa vida. Deus continua preocupado com o nosso futuro, com a nossa vida. Deus, aqui diz a história que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ali no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo número 11, assim que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Deus ele quer que nós vivermos para a glória do Senhor, para a glória dEle. Agora lá em Salmo 116, verso 15, diz assim que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, por quê? Que preciosa
ao Senhor a morte dos seus santos. Porque Jesus ele vê que valeu a pena morrer por um grupo de pessoas que reconheceram, que reconhecem aquilo que ele fez pela vida deles, pelas nossas vidas. E aquele que perseverar até o fim, aquele que continuar buscando aprender Deus, aquele que não desistir, vai viver a promessa que ele prometeu dar a seus santos. Jesus ele veio aqui na terra, ele passou 33 anos passeando pela terra, pregando o evangelho, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Mas ele chegou o tempo de ele subir e falou assim: olha, eu vou estar subindo aos céus, mas eu vou estar preparando morada para vocês. Então nós temos uma morada no céu. A nossa vida aqui na terra, ela é passageira. Por isso que Deus se preocupa comigo e com você. Para onde nós iremos depois que nós partimos dessa terra? Para onde nós iremos morar? Essa é a preocupação de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Essa é a preocupação de Jesus para com os seus santos. O êxodo de Jesus, a vontade de Jesus, sempre foi buscar pela humanidade. Sempre foi sarar e salvar a humanidade. Jesus ele andou aqui na terra, mas para quê? Para mostrar para todos nós a respeito da salvação, a respeito da cura, a respeito da renovação. Por isso que Jesus, ele, por onde ele andava, ele curava os enfermos. Por onde ele andava, ele ressuscitava os mortos. Por onde ele andava, ele fazia os seus milagres, prodígios e maravilhas. Mostrava para aquelas pessoas que existe uma promessa, que existe uma terra, que existe um lugar escolhido pelo Senhor para os seus filhos. É a preocupação de Jesus para a nossa vida. Jesus sempre foi em busca de pessoas perdidas. Ele sempre foi em busca de pessoas que estavam com as suas alianças quebradas. Então a preocupação do Senhor, ela continua até hoje para com a nossa vida. Jesus sempre esteve preocupado em sarar os doentes, em curar os enfermos, em expulsar os espíritos malignos que oprimiam as pessoas. Jesus estava sempre preocupado em pregar o evangelho, levar as boas novas de salvação. E se nós olharmos, Jesus ele orou uma única vez por ele mesmo. E quando ele foi crucificado, ele pega então, ele vai fazer a oração por si mesmo. E ali ele ora ao Pai dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, não seja como eu quero, mas como tu desejas. Ou seja, feita a tua vontade. Ou seja, Jesus não estava preocupado nem com a vida dele, mas estava preocupado com as nossas vidas. Preocupado em preparar um lugar para a minha vida e para a sua vida. Preocupado em fazer com que a promessa do Pai se cumpra na minha vida e na sua vida. Existe alguém preocupado conosco. Isso é desde a fundação do mundo. Essa preocupação. Ele se preocupa com as pessoas. Ele se preocupa com as vidas. Ele se preocupou conosco. E até no momento em que os homens ali crucificaram Jesus, ele chega ali, ele roga ao Pai e fala assim: Pai, perdoa essas pessoas, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então existe uma preocupação de Jesus para conosco. Ou seja, em toda a palavra de Deus, o Senhor sempre se preocupou com a humanidade. Sempre se preocupou com nós. Tanto que o próprio Senhor Jesus mesmo, ele disse ali no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, ou cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Jesus estava dizendo era: vinde a mim todos aqueles que estão preocupados, e eu lhes darei alívio para as suas preocupações. Vinde a mim todos vocês que já não conseguem mais andar segundo os seus passos, que estão precisando de um consolo, que estão precisando de um amigo, que estão precisando de uma libertação, que estão precisando de uma cura, porque Ele é um socorro bem presente no momento de angústia e no momento de tribulação. O apóstolo Pedro mesmo, ele disse lá na sua carta, 1
1 Pedro, capítulo 5, versículo número 7. Olha, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É ele quem cuida das nossas ansiedades. Muitas vezes estamos ansiosos para que as coisas aconteçam, e pela nossa ansiedade nós queremos que as coisas aconteçam no nosso jeito, na nossa maneira, no nosso tempo. Mas Pedro ele fala assim: não, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, lance sobre ele toda a ansiedade, porque no tempo dele ele vai fazer, no tempo dele ele vai agir, no tempo dele ele vai entrar com providência. Então nós devemos lançar sobre ele todas as nossas preocupações. O que tem te preocupado? Qual é a ansiedade que muitas vezes tem tirado a sua paz? Lance sobre ele. Fala com ele: Pai, estou ansioso para que aconteça isso e aquilo. Cuida, entregue sobre ele. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque no tempo dele ele vai agir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala, ele cumpre. Quando ele fala, ele faz. Então lança sobre ele. Por quê? Porque ele vela pelo cumprimento da sua palavra. A palavra do Senhor diz assim que a palavra dele não volta para ele vazia. Então quando ele fala que vai fazer algo na vida nossa, ali pode crer, porque a palavra dele tem poder. A palavra dele tem solução. A palavra dele tem cura, tem libertação, tem restauração, tem renovo. É uma palavra poderosa. Não é palavra de homem, mas é palavra do Todo-Poderoso, daquele que tem autoridade, daquele que pode fazer, daquele que operando ele ninguém pode impedir. Então lance sobre ele. Existe uma história que diz que existia um homem que morava lá na cidade de Gadara, e esse homem ele vivia possesso de demônios, possesso de espírito maligno, espírito que oprimia esse homem. Esse homem muitas vezes tinha que viver amarrado com correntes, porque de vez em quando os espíritos malignos pegavam ele, até as correntes ele quebrava. E Jesus então, preocupado com esse homem, Jesus então ele fala para os seus discípulos entrarem no barco para eles passarem para o outro lado, porque lá Jesus ele tinha uma missão de fazer a libertação na vida desse homem. E a Bíblia relata assim que esse homem ele tinha legiões de demônios. Legiões de demônios. Cada legião significa 1000 homens, 1000 soldados, 6.000 soldados. E Jesus então preocupado em trazer a salvação e a cura, a libertação desse homem para esse gadareno, Jesus então atravessa o mar para poder chegar até Gadara, para chegar até esse homem. Chegando lá em Gadara, Jesus ele expulsa todos aqueles demônios e faz aquele homem ser liberto daquilo que o oprimia. Então São Jesus ele pode muitas vezes nos libertar daquilo que nos oprime, daquele que muitas vezes tira a nossa paz, daquele que muitas vezes fica deixando eu e você preocupado com algumas situações. Jesus é somente aquele que pode chegar com a solução na minha vida e na sua vida. Existe um ditado que diz assim que todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Porque quando Jesus passa por ele, não tem como sobrenatural não acontecer. Quando Jesus passa pela vida do ser humano, não tem como agir, não tem como nada acontecer na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa. Ele transforma, ele muda, ele molda, ele purifica. Por onde Jesus chegar, o mal tem que sair. Onde Jesus chegar, a cura acontece. Aonde Jesus chega, as portas se abrem. A salvação aparece porque Ele tem o poder e o controle de todas as coisas. Existe uma história que havia uma mulher em Samaria e Jesus estava preocupado com essa mulher, porque ela vivia uma vida que desagradava a Deus. Jesus então decide passar por Samaria. A história diz que era necessário Jesus passar por essa cidade. Lembra de que foi falado que por onde Jesus passa as coisas acontecem?
Jesus então chega na cidade, à beira de um poço, e ali ele encontra uma mulher. Uma mulher que tinha uma vida sofrida, procurando a felicidade muitas vezes dos homens. Essa mulher já tinha casado com 5 pessoas, 5 maridos, e já estava no 6º relacionamento. Jesus então inicia o diálogo com essa mulher, pedindo ali um pouco de água. A princípio essa mulher então ela acha estranho um homem judeu conversando com uma pessoa samaritana, porque os judeus e os samaritanos não se conversam. E a mulher então começa a questionar Jesus. Fala: o senhor não tem como que tirar a água do poço? Como o senhor fala que se eu beber da água que o senhor der, eu nunca mais terei sede? Jesus falou para ela assim: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você que me pediria água e eu daria rios de água viva para você. E do seu interior vai fluir águas vivas. Por quê? Porque Ele é a única fonte de água que sacia a nossa sede de verdade. E que enquanto as pessoas beberem desta água, enquanto nós não bebermos da água que Cristo nos oferece, nós iremos ter sede. Iremos sentir falta de alguma coisa nas nossas vidas. Ele é aquele que completa a nossa vida por completo. Enquanto as pessoas não experimentarem aquilo que só Ele pode dar, sempre irá faltar algo que completa a nossa vida de verdade. Irmãos, nós ouvimos aqui 2 histórias que o Senhor vai em busca daqueles que estão perdidos. Mas existem situações também que os perdidos também têm que vir em busca do Senhor, em busca daquele que pode fazer todas as coisas. Nós podemos observarmos da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos ela procurava uma cura de uma hemorragia que não parava. Ela colocou em seu coração, porque ela soube que Jesus iria passar pela cidade. Então ela colocou no seu coração: olha, se eu tão somente tocar nos seus mantos, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curado. Ou seja, se ao menos eu tocar no seu manto, eu ficarei curado e livre dessa preocupação que há 12 anos me incomoda. 12 anos sofrendo com a hemorragia. 12 anos preocupada com aquela enfermidade. Correndo atrás de médico. Correndo atrás de cura. Correndo atrás de socorro. E não tendo solução. Aquela mulher que dizia, ela falou assim: olha, eu agora encontrei a minha solução. E se eu tocar no seu manto, toda essa humilhação que há 12 anos eu venho sofrendo, eu vou ser curada. Eu vou ser livre. Eu vou ser restaurada desse mal, dessa enfermidade que há 12 anos me acompanha, fazendo eu sofrer com toda essa situação. E essa mulher então, ela, pelos olhos da fé, ela enfrenta a multidão, enfrenta a barreira, enfrenta a dificuldade, mas ela vai lá e toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, ela recebe aquilo que ela tanto procurava. Eu quero dizer com essa história que, para nós procurarmos a Jesus, seguindo a Jesus, nós também iremos passarmos por barreira. Iremos também passarmos por dificuldades. Iremos também passarmos por adversidades. Mas quando nós tocamos nele pelos olhos da fé, nós recebemos aquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. As portas se abrem. As coisas acontecem. As coisas mudam. As coisas restauram a nossa vida. Transformam a nossa vida. Só Ele tem esse poder restaurador sobre a minha vida e sobre a sua vida. E os discípulos então, quando vê aquela mulher clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos muitas vezes ali falando: Senhor, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. E Ele fala assim: olha, eu não fui enviado àqueles que são sãos, mas eu só fui enviado para aqueles que são doentes, para aqueles que necessitam de cura, para aqueles que necessitam de transformação. Porque quem está sarado não precisa de cura, mas quem está doente sim, precisa do médico, precisa dos reis dos reis, do Senhor dos senhores sobre as nossas vidas. Então Jesus é aquele que vai em busca das ovelhas perdidas. Existe uma história aqui de uma mãe preocupada com sua filha. Sua filha estava possessa de demônios também na sua casa.
E ela vem clamando ao Senhor Jesus, para que Jesus atendesse os seus pedidos. E o discípulo então pede: olha, despede essa mulher vem gritando atrás de nós, vem nos incomodando. E Jesus falou assim: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chega até Jesus, conta a sua história, conta a respeito da sua filha que está sofrendo na sua casa. Jesus fala para ela assim: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E essa mulher então surpreende Jesus com a resposta: eu sei, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus responde assim novamente: mulher, grande é a tua fé, seja feita como tu desejas. Muitas coisas vão acontecer na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família, conforme a nossa fé. É a nossa fé no Senhor. Senhor, eu sei que eu não posso, mas tu podes. Senhor, eu sei que tu podes todas as coisas. Eu sei que o Senhor pode transformar, o Senhor pode agir, o Senhor pode fazer. É a nossa fé que muitas vezes irá mover montanha. É a nossa fé que muitas vezes irá fazer o sobrenatural de Deus acontecer na minha vida e na sua vida. Nós vemos aqui nessa história que existem duas preocupações. E a preocupação maior é a preocupação de Jesus em curar as nossas enfermidades, em salvar as vidas que muitas vezes estão perdidas ou afastadas do Senhor. A palavra do Senhor diz assim no Evangelho, qual escreveu João, capítulo 6, versículo 37, que aquele que vier até ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Ou seja, Jesus ele não lança os teus filhos fora, mas sim lhes acolhe, abraça, cuida, protege, livra do mal. E Ele é aquele que restaura a vida daquele que está perdido. Ele é aquele que se preocupa com a minha vida e para com a sua vida. E existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas não estão na presença de Deus. E o Senhor também está preocupado com essas pessoas. O Senhor está preocupado conosco. O Senhor está preocupado com a minha vida e para com a sua vida. E quais são os sintomas das pessoas que estão nas igrejas muitas vezes, mas estão longe da presença de Deus? Estão longe da presença de Deus aquelas pessoas que não oram mais. Estão longe da presença de Deus aquelas pessoas que não jejuam mais, que não sentem mais a vontade de estarem nos cultos, que não sentem mais o desejo de estarem na igreja. E esse desejo não pode faltar em nós. Nós temos que desejarmos todas as vezes estarmos na presença de Deus, buscando o Senhor. Por quê, pastor? Porque é a oração que nos fortalece. É a oração que abre as portas que se encontram fechadas. É a oração que cura. É a oração que liberta. É a oração que sara muitas vezes a nossa vida, que sara a nossa alma. É a oração que muitas vezes nos acalma. É a oração que muitas vezes nos motiva a estarmos na presença de Deus. E a palavra de Deus diz assim, que Deus ele não rejeita o coração contrito. Deus não rejeita o coração quebrantado. Um coração que se derrama em sua presença. Quando nós oramos a Deus é porque nós acreditamos que Deus pode fazer algo por nós. E se nós não cremos que Deus pode fazer algo por nós, como que nós queremos receber algo dele em nós, nas nossas vidas? Então temos que orarmos, temos que termos uma vida com Deus. Oração quer dizer falar com Deus. Pastor, eu não sei orar. Fale com Ele, você já está orando. Oração é falar com Deus. Oração é orar para aquele que pode agir, para aquele que pode fazer, para aquele que tem o controle da situação. Quando falta esse desejo em nós, é motivo de nós nos preocuparmos. Eu estava conversando esses dias agora com um colega de trabalho, que ele não é evangélico, e ele me perguntou assim: pastor, por que muitos evangélicos hoje em dia
acabam fazendo muitas coisas erradas, acabam muitas vezes praticando aquilo que é errado. Alguns vão para a igreja, mas caem novamente, ficam fazendo aquilo que é errado. Eu conheço vários evangélicos que fazem tantas coisas erradas, pastor, que nem eu, que não sou evangélico, eu não faço o que eles fazem. Para mim ir para a igreja, para ser que nem eles, eu prefiro nem ir. Eu respondi para ele dizendo que muitas daquelas pessoas que caem e voltam a praticar aquilo que é errado novamente em suas vidas, é porque não vigiam, porque não tem uma vida com Deus, eles não têm uma caminhada santa. Então muitas vezes eles se escondem atrás de uma capa, se escondem atrás de uma Bíblia, dizendo para todos que é, não sendo. É triste nas palavras assim, mas é a nossa realidade. Tem muitas pessoas hoje em dia que vivem nas igrejas, mas não vivem o que a igreja prega, não vivem aquilo que Jesus pede para fazer. E isso é uma preocupação com Deus. Por quê? Porque muitas pessoas vão chegar naquele dia e falar assim: Senhor, eu estava na tua casa, estava orando, estava buscando, eu participava dos cultos, participava do grupo de oração, eu pregava a tua palavra lá no clube, eu cantava, eu louvava, eu batia palma, eu fazia várias coisas em teu nome. E muitas vezes Jesus vai falar assim: olha, apartai-vos de mim que eu não conheço. Porque você sempre esteve no lugar certo, mas sempre fez aquilo que é errado. O que adianta nós estarmos no lugar certo e continuar fazendo aquilo que é errado? Então, todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Quando Jesus ele passa na nossa vida, nós fazemos de tudo para fazer aquilo que é certo, para viver a vontade de Deus, para fazer aquilo que Ele nos ensina. A palavra do Senhor diz assim que nós devemos sermos cumpridores da sua palavra e não apenas ouvintes. Então eu falei para ele assim: tem muitas pessoas que ouvem, mas não praticam, estão no lugar certo com a motivação errada. Então se eu e você, se nós queremos termos pessoas diferentes, pessoas mudadas, pessoas restauradas, Ele é aquele que transforma a nossa vida, Ele é aquele que muda a nossa vida, Ele é aquele que é preocupado com a nossa vida, preocupado com o nosso futuro. Se Jesus não estivesse preocupado com o nosso futuro, Ele não viria morrer por nós, nos livrando do futuro vindouro que está por aí. Sofrimento, dor, ranger de dentes. Então Deus Ele quer nos livrar do sofrimento. Essa é a preocupação de Jesus para com a minha vida e para a sua vida. É nos livrar do sofrimento eterno, mas nos dar uma vida eterna em Cristo Jesus. Existe alguém preocupado para com a minha vida e para com a sua vida? E eu falei para ele assim: olha, essas pessoas que muitas vezes estão no lugar certo, mas com motivação errada, quando vêm as tempestades, quando vêm os temporais, quando vêm as lutas, quando vêm as barreiras, eles não sobrevivem. Por quê? Porque eles desprezam o conhecimento e o poder de Deus sobre a vida deles. Mas aqueles que quando vêm as lutas, as barreiras, os temporais, mas ele crê em Deus, o poder de Deus faz eles vencer todas as lutas, todas as barreiras. Não importa a tempestade que vier, não importa as lutas que vier, mas ele continua fortalecido em Deus. Então Jesus ele está o tempo todo preocupado para com nossas vidas. Ele é aquele que irá nos fortalecer para passarmos pelas tempestades da vida. Estar na igreja não quer dizer que nós não iremos passarmos mais lutas. Iremos passarmos lutas, iremos passarmos tempestade, mas Deus irá nos ter de pé. Ele irá nos fortalecer para podermos chegarmos do outro lado, em nome de Jesus. O inimigo ele sempre vai querer investir contra a nossa vida, porque ele é um investidor. Só que nem tudo é o inimigo. Você sabia que se tudo que acontece no mundo, se tudo que acontece na vida do ser humano
fosse culpa do inimigo, seria mais fácil resolver as coisas? Como assim, pastor? Explica esse negócio aí. Porque muitas vezes acontece coisa na nossa vida e fala assim, ó, olha, é o inimigo que está agindo. É o inimigo que está fazendo. Eu costumo brincar com meu cunhado e falar assim, ó, o inimigo está furioso. Onde é que ele esteve calmo? O papel dele é matar, roubar e destruir. Se todas as coisas que acontecem no mundo fosse culpa do inimigo, seria mais fácil das coisas serem resolvidas. Por quê, pastor? Porque era só trazer a pessoa até aqui à frente, era só nós orar por ela, expulsar o inimigo, expulsar o mal, e ela ser liberta, ser curada, ser sarada, renovada, ser salva. Porque tudo aquilo que atormentava aquela pessoa, tudo aquilo que atormentava aquela vida que era impulsionada para fazer o mal, o inimigo parte foi retirado. Então aquela pessoa que todas as coisas mal que ela fazia, agora ela vai fazer coisas boas. Por quê? Porque o que impulsionava ela para o mal já partiu, já foi embora. Então as pessoas só iriam fazer coisas certas, porque o que impulsionava eles para fazer o mal já parte foi retirada. Como eu disse para você, o inimigo ele é um investidor. Ele sempre irá lançar propostas sobre a minha vida, sempre irá lançar propostas sobre a sua vida, para nós fazermos aquilo que é mal. Agora cai quem quer nesse lado do inimigo. A Bíblia fala assim, olha, resistir ao diabo, resistir ao mal, e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistirmos. Aquilo que é errado, temos que cair fora. Temos que fazermos aquilo que é certo. E nós estamos falando também que o inimigo não é responsável pelas coisas que acontecem. Ele também tem a sua culpa. Porque ele age na vida de muitas pessoas quando elas estão frágeis. O inimigo age na vida de muitas pessoas quando elas estão doentes. Olha, por que você não se mata? Por que você não tira a sua vida? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Até quando você vai viver dessa maneira? O inimigo ele tem essas investidas. Ele investe nesses momentos que a pessoa está em desespero, não sabe mais o que fazer, não sabe mais para onde ir. Quando as pessoas estão com sentimentos abalados, quando outros estão também movidos pela ganância, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. O inimigo também muitas vezes faz com que as pessoas também sejam movidas pela cobiça, pelos prazeres da vida. O inimigo ele sempre irá investir, sempre irá trazer proposta dele em nossa vida para nos afastar da presença de Deus. Porque esse é o papel dele, de matar, roubar, destruir, matar os nossos sonhos, matar a nossa fé, destruir a nossa vida, roubar a presença de Deus em nós. Só que Deus ele nos deu o poder de decisão. Deus nos deu o poder de decidirmos aquilo que nós queremos para a nossa vida. Deus nos deu o poder de ouvirmos ou a voz dele ou a voz de Deus, ou a voz do inimigo ou a voz de Deus, ou até ouvirmos a nossa voz mesmo. Deus também é um investidor na minha vida e na sua vida. Deus nos deu um manual de regra, de fé e de prática para a minha vida e para a sua vida, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim que eis que eu coloco à frente de vocês dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Mas eu aconselho a vocês a andarem pelo caminho do bem, para o caminho que irá conduzir vocês para a salvação, para o caminho que irá fazer vocês ter solução na vida de vocês. Deus nos dá essa oportunidade de nós escolhermos o bem e o mal. Então o Senhor também é um investidor na nossa vida, e nós temos que seguirmos esse manual, temos que seguirmos aquilo que Deus tem falado ao meu e ao seu coração, porque é isso que vai trazer bons resultados na minha vida e na sua vida. É isso que vai nos formar bons pais, bons mães, bons filhos, bons servos do Senhor, bons empregados, bons patrões. É isso que vai nos fazer uma nova pessoa. É isso que vai nos transformar numa nova criatura. E nós temos que seguir esse manual que Deus nos deu,
Porque se nós não seguirmos esse manual, vai ter defeito. Se nós não seguirmos esse manual que Jesus nos dá, vai ter falha. Nós iremos sempre precisar de conserto na nossa vida. Você já viu aquela peça ou algum objeto e quando quebra, nós levamos para o conserto e a pessoa fala assim: olha, esse equipamento só um especialista pode arrumar. Com essa peça nós não mexe. Que tem que ser um autorizado para poder mexer nessa peça. Assim também é a nossa vida. Existem situações na minha vida e na sua vida que só um especialista pode mexer. Só um especialista pode nos consertar. Só um especialista pode fazer com que eu e você venhamos ser pessoas sem defeito, transformados, restaurados por Ele. Tem área na nossa vida que só o especialista pode mexer. Qual é a área da minha vida, da sua vida, que precisa do especialista mexer? Precisa de Deus agir, que precisa de Deus curar, porque Ele sabe onde está o defeito em nós e aquele que precisa ser arrumado, aquele que precisa ser mexido, aquele que precisa ser consertado. Coloca isso no bem de Deus. Fala: Senhor, eu preciso consertar isso, eu preciso ser consertado nisso, naquilo, eu preciso ser mexido nessa peça. Só o Senhor que é o especialista, Senhor, para mudar a minha vida, para mudar a minha história. Só que para o Senhor consertar, nós precisamos estarmos na presença dEle. Senhor, aqui estou na Tua presença. Entra na minha vida. Entra com a Tua cura, com a Tua salvação. Entra com o Teu renovo. Existe alguém preocupado com a minha vida e com a sua vida? Existe alguém que quer que eu e você venhamos permanecermos na Sua presença, buscarmos o Senhor, vivemos em Sua presença. Desde o início Ele tem essa preocupação para com a minha vida e para com a sua vida. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe de buscar a presença de Deus. Não deixe de se preocupar com aquele que se preocupa conosco, aquele que tem um plano de salvação, de cura, de libertação e de renovo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Existe um louvor que diz assim: que quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não consegue viver. Se todos os momentos nós lembramos do Pai, porque o Pai não se esquece de nós. Que eu e você nós devemos se preocuparmos com aquele que se preocupa com nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Deus, Ele quer fazer, Deus quer agir, Deus quer restaurar, Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida. Mas nós temos que primeiramente buscar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas que nós precisarmos Ele acrescentará nas nossas vidas. Pastor, a minha preocupação é muito grande. Minha preocupação em várias áreas da minha vida. Será que Deus Ele pode agir? Sim. Existe área nas nossas vidas que só um especialista pode mexer, pode fazer. Deus diz assim que o Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para mim e para você, Ele se torna possível para o Senhor. O Senhor, Ele age naquilo que precisa ser agido. Que eu e você, que nós viemos sermos alimentados por essa palavra. Que eu e você, nós devemos se esquecermos do cuidado de Deus sobre nós. Existe alguém preocupado com a minha vida e com a sua vida. Existe alguém preocupado com o meu futuro, com o seu futuro. Se preocupe com as coisas de Deus. Busca o Senhor quando se pode achar. Ele fala assim: chegai-vos ao Senhor e Ele se chegará até vós. Muitas vezes nós temos que termos a nossa atitude. Nós temos que darmos o primeiro passo para Deus trabalhar em nós. Amém? Existe alguém preocupado com a minha vida e com a sua vida, em nome de Jesus. Que eu e você nós devemos sermos alimentados e apresentar a Deus tudo aquilo que tem causado preocupação nas nossas vidas. Deixa Deus ser Deus, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Porque aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, Ele é fiel
vai completar. Ele é fiel para ir até o fim. Amém?